Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou iniciar o resumo de todas as matérias já atualizadas. Será uma sequência de 3 vídeos e nesse primeiro vídeo eu vou resumir a matéria de legislação de trânsito com as suas atualizações. E nos outros 2 vídeos que eu irei postar, eu vou resumir o restante dos outros conteúdos, como direção defensiva, penalidades e etc. Lembrando que esses vídeos servem tanto para você que está iniciando agora na legislação de trânsito, quanto para você que já está com o curso em andamento. E serve também para todos os estados. E se você quer ser notificado dos outros vídeos de resumos que serão postados, clica aqui embaixo em se inscrever e ative o sininho de notificações. E também não se esqueça de deixar o seu like. Agora pegue caneta e papel e acompanhe comigo. Nós temos aqui então o resumo das matérias já atualizadas. Temos aqui o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Como eu costumo falar, o CTB é a estrutura da casa. Então, serve como base para as decisões que serão tomadas relacionadas ao trânsito. Então, o CTB é um livro composto por leis que serve de embasamento para a tomada de decisões. O CTB. Para que o CTB tenha vida, nós precisamos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. E o SNT, ele é composto por órgãos normativos, órgãos executivos, órgãos fiscalizadores e órgão recursal, ok? Então, quando junta todos esses órgãos, nós temos um conjunto de coisas que ele é chamado de sistema. O sistema é um conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados. Na prova, eles costumam fazer referência do Código de Trânsito Brasileiro e também do Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos aqui, olha, os órgãos normativos que estão relacionados diretamente com criação ou modificação de normas. Então, nós temos o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. O macete para a prova é que eles começam com a letra C de conselho. Então, Conselho Nacional de Trânsito é o CONTRAN, Conselho Estadual de Trânsito é o CETRAN e Conselho de Trânsito do Distrito Federal é o CONTRANDIF. Eles costumam perguntar qual é o órgão responsável pela criação de câmaras temáticas. É o CONTRAN, ok? Nós temos aqui, olha, os órgãos executivos e grande parte deles começam com a letra D de departamento, mas nós já tivemos aqui uma modificação. O DENATRAN, ele passou a ser SENATRAN, que é Secretaria Nacional de Trânsito. Então, anote aí no seu caderno. DENATRAN passou a ser SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Uma das responsabilidades do DENATRAN é organizar registros, tanto de veículo quanto de condutores e outros tipos de registro. Nós temos aqui, olha, o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Estado, e o DETRAN ele é responsável pela documentação, tanto do veículo quanto do condutor, ok? Então o macete aí para a prova é DETRAN, ele tem relação direta com o condutor e o veículo, por exemplo, emissão da CNH, emissão da PPD, suspensão do condutor, registro e licenciamento do veículo, é de responsabilidade do DETRAN. Nós temos o DENIT, que é o órgão responsável por rodovias e estradas federais quanto à infraestrutura, e o DR, que também é responsável pela infraestrutura, só que de rodovias e estradas estaduais, ok? Então, DENIT e DR, DENIT federal, DR estadual, mas tanto o DENIT quanto o DR cuidam da infraestrutura de rodovias e estradas. Aqui embaixo nós temos ainda, olha, a Prefeitura, que também é um órgão executivo, responsável pelo trânsito de veículos de tração animal, de propulsão humana e também responsável pelo trânsito de pedestre. Inclusive, pode cair na sua prova. O CIRETRAN é uma circunscrição regional de trânsito, é uma extensão do DETRAN. Onde não houver um DETRAN, vai haver um CIRETRAN, uma circunscrição regional de trânsito. Faz tudo que o DETRAN faz, só que numa região menor. Nós temos aqui, olha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal, responsável por rodovias e estradas federais. Polícia Militar Rodoviária, responsável por rodovias e estradas estaduais. E Polícia Militar, responsável pelo perímetro urbano. Então, todos esses órgãos aqui são fiscalizadores.
E por último, nós temos aqui, olha, JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, um órgão responsável por julgar os recursos apresentados. Então, caso o condutor ele apresente um recurso, a JARI, Junta Administrativa, ela julga a procedência desse recurso para ver se ele tem embasamento. Então ficou assim: Código de Trânsito Brasileiro, Sistema Nacional de Trânsito, órgãos normativos, órgãos executivos, órgãos fiscalizadores e órgãos recursais. São as JARIs. O DENATRAN se tornou SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Agora nós vamos para o próximo quadro. Olha só, nós temos aqui o processo de habilitação, temos documentação, categorias de habilitação, classificação dos veículos, DPVAT e transporte de crianças. Então você, candidato, deve ter uma noção sobre esses assuntos para que você vá bem na sua prova de legislação de trânsito. Vamos começar aqui então pelo processo de habilitação. Veja bem, o candidato ele deve atender alguns requisitos, como ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade e CPF e não estar cumprindo pena por delito de trânsito. Lembrando que quando você diz que o candidato é penalmente imputável, você quer dizer também que ele possui 18 anos ou é maior de 18 anos, ok? Ser penalmente imputável é a pessoa que pode receber pena caso ela cometa algum crime. Ser penalmente imputável é poder receber pena por algum crime cometido, ok? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade CPF e não estar cumprindo pena por delito de trânsito para atender o processo de habilitação. Documentação. A documentação ela pode ser tanto do veículo quanto do condutor. Então nós temos aqui, olha, a LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, que é um documento que você recebe após você ser aprovado na legislação de trânsito, no exame teórico técnico. Então, quando você é aprovado no exame teórico técnico, que é o exame de legislação de trânsito, você recebe a LADV, que é uma licença que te permite fazer aula com instrutor credenciado, ok? Você, caso seja aprovado, você vai receber a PPD, que é a Permissão para Dirigir, também conhecida como carteira provisória. Você não pode cometer, neste 1 ano de PPD, infrações gravíssimas, graves e médias. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que é a carteira definitiva, que é o documento do condutor. Teve uma alteração sobre a CNH, que nós vamos ver um pouco mais para frente. CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, é um documento obrigatório, mas não é um documento de porte obrigatório. Grave isso, anote aí no seu caderno. O CRV, que é o Recibo de Compra e Venda do Carro, ele é um documento obrigatório, mas ele não é de porte obrigatório. Você não precisa andar com esse documento e não deve andar com ele. Você também tem o CRV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, e cai bastante em prova, porque ele é um documento do veículo, que é um documento de porte obrigatório. Você deve andar com este documento, pois esse documento comprova que você pagou o IPVA, o DPVAT e a taxa de licenciamento. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é um documento obrigatório e de porte obrigatório. Categorias de habilitação. Nós temos então 5 categorias, que é o início do abecedário: A, B, C, D e E. Categoria A, ela serve para veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, no caso o sidecar. Nós temos a categoria B, que ela permite veículos até 3.500 kg que não ultrapasse 8 lugares para passageiros. Existe exceção. Categoria C, quando ultrapassa 3.500 kg da categoria B, a categoria que vem de imediato é a categoria C. Quando ultrapassa 3.500 kg de peso, a categoria imediata é a categoria C. Mas passageiros, o número de passageiros, tanto na categoria B quanto na categoria C, é o mesmo. 8 passageiros, 8 passageiros. Sempre excluindo o condutor. Grava bem essa palavra, excluindo o condutor, pois é assim que cai na sua prova.
Categoria D. Categoria D está relacionada com o transporte de passageiros. Quando ultrapassa 8 lugares para passageiros no veículo, a categoria imediata é a categoria D. Pode ser também a categoria E, mas a categoria que vem primeiro, quando ultrapassa 8 lugares para passageiros, é a categoria D. Nós temos também a categoria E, que serve para veículos articulados. E quando o veículo articulado ultrapassa 3.500 quilos, isto é, o reboque ou semi-reboque, a categoria que permite a condução é a categoria E. Então, anote aí no seu caderno. Quando a unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, ultrapassar 6.000 quilos, a categoria que permite a condução é a categoria E. Classificação dos veículos. Os veículos eles podem ser classificados de 3 formas: tração, espécie e categoria. Relacionada à tração é aquilo que dá força, que impulsiona. Pode ser de tração animal, de propulsão humana, pode ser um veículo elétrico. Espécie, para que finalidade esse veículo foi feito? Ele foi feito para transportar passageiro ou ele foi feito para transportar carga? Então, a finalidade para que o veículo foi feita é a espécie do veículo. Categoria. Categoria é quem utiliza esse veículo. Se eu utilizo o veículo, você utiliza, ele é um veículo particular. Se ele é utilizado por uma autoescola, ele é um veículo de aprendizagem. Se ele é utilizado por um taxista, ele é um veículo de aluguel. Então está relacionado com a categoria. Como se classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Quanto à tração, o que dá força. Quanto à espécie, a finalidade que foi criado aquele veículo. Quanto à categoria, quem utiliza aquele veículo. DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT só cobre acidente que tenha sido causados por veículos que tenham motor em via terrestre. Que o DPVAT cobre? Morte, invalidez e despesas médicas. Morte, invalidez e despesas médicas é o que o DPVAT cobre. O que o DPVAT não cobre? Não cobre danos materiais, morais e atos ilícitos, ok? Então, DPVAT cobre morte, invalidez e despesas médicas. O DPVAT não cobre danos materiais, isto é, se o seu veículo estragar, morais, isto é, por chateação ou incômodo, o DPVAT não cobre danos morais, ou ainda atos ilícitos, como furto, roubo. Então, essas aí são as informações sobre o DPVAT, o que ele cobre e o que ele não cobre. Transporte de crianças. Funciona assim: de 0 a 1, de 1 a 4, de 4 a 7. De 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos, assento de elevação. A partir de 7 anos, cinto de segurança, se a criança possuir estatura para o cinto de segurança, ok? Então, de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, cadeirinha. De 4 a 7 anos, assento de elevação. E a partir de 7 anos, cinto de segurança. Vamos então para o próximo quadro. E agora eu vou falar sobre as mudanças que houveram no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, anote aí no seu caderno. Primeira mudança foi o prazo de validade da CNH. Agora passou a ser de 10, 5 e 3 anos, isto é, a validade do exame médico. Então, de 10 em 10 anos até 49 anos, de 5 em 5 anos até 69 anos, e quando o condutor completa 70 anos, passa a ser de 3 em 3 anos, ok? Então, prazo da validade da CNH pode ser de 10 anos, de 5 anos ou de 3 anos. Se for até 49 anos, de 10 em 10 anos. Se for até 69 anos, de 5 em 5 anos. Completou 70 anos em diante, de 3 em 3 anos. E o que vence na CNH é o exame médico. Então, essas validades aqui, elas são do exame médico, ok? Vamos para o segundo item que sofreu alteração. Limites de pontos na CNH. A CNH, anteriormente, tinha 20 pontos de limite.
agora passou a ter 40 pontos. Vai ter uma diferença entre o condutor profissional e o condutor particular. O condutor particular, à medida que ele comete infração gravíssima, ele perde 10 pontos, entre 40 e 30 pontos, ok? O condutor particular, quando comete infração gravíssima, ele perde 10 pontos entre 40 e 30. Por exemplo, o condutor particular, ele tem aqui o limite de 40 pontos. Ele avançou o sinal vermelho, cometeu infração gravíssima, então de 40 vai para 30. Se ele cometer mais uma infração gravíssima, de 30 vai para 20 pontos. E a partir de 20 pontos, se ele cometer uma infração gravíssima, ele passa a perder 7 pontos, ok? Se for um condutor profissional, se ele tiver 40 pontos e cometer uma infração gravíssima, ele perde 7 pontos. Aí ele ficou com 33 pontos. Se ele cometer mais uma infração gravíssima, ele perde também mais 7 pontos. Esta é a diferença, ok? Entre o condutor profissional e o condutor particular. Prazo para novo exame. Então, antes, quando o candidato fazia um exame de legislação ou um exame prático de direção veicular, ele tinha que esperar 15 dias para fazer um novo exame. Então, agora não precisa mais de prazo. Prazo zero. O candidato que for reprovado, ele já pode remarcar a sua prova e fazer o quanto antes possível, ok? Então, prazo para novo exame está zerado. Aulas noturnas. Anteriormente, era necessário fazer aulas noturnas, era obrigatório. E agora também não precisa mais. Aula noturna, zero. Elas foram eliminadas. Comunicado de venda. Como acontece? Quando o condutor vende um veículo, ele faz a transferência do veículo e ele precisa comunicar ao Detran que ele fez a venda daquele veículo. O proprietário tinha um prazo de 30 dias para fazer esse comunicado de venda e passou a ser 60 dias. Então agora o proprietário do veículo, ele tem um prazo maior para fazer o comunicado de venda. De 30 dias passou para 60 dias. Crianças em motocicletas. Anteriormente, uma criança que tivesse 7 anos em diante, ela podia ser conduzida em uma motocicleta. Agora mudou, de 7 anos para 10 anos. Então, para a criança ser conduzida em motocicleta, ela deve ter 10 anos, ok? Em diante. Uso dos faróis baixos. O farol baixo, ele é obrigatório desde o pôr do sol até o amanhecer. Farol baixo. E também era obrigatório o uso de farol baixo em todas as rodovias, isto é, rodovias de pista simples e rodovias de pista dupla. O que mudou? Que agora só é obrigatório o uso do farol baixo em rodovias de pista simples. E caso o veículo tenha o DRL, que é um dispositivo auxiliar que ele substitui o farol baixo. Então, o condutor em rodovia de pista simples, ele deve usar o farol baixo ou o DRL, ok? Essas aí foram as mudanças quanto ao farol baixo. Identificação do infrator. Caso o proprietário emprestasse o seu veículo para um condutor e esse condutor cometesse uma infração com o seu veículo, o proprietário ele tinha um prazo de 15 dias para identificar este infrator ao qual ele emprestou o veículo. Este prazo agora ele passou de 15 dias para 30 dias. Então, se você emprestar o seu veículo para uma pessoa e ela cometer uma infração, vai chegar para você uma notificação e você vai ter um prazo de 30 dias para identificar essa pessoa ao qual você emprestou o seu veículo, ok? Então, recapitulando, prazo de validade foi alterado, limites de pontos na CNH foi alterado de 20 para 40, prazo para novo exame não precisa mais, não tem prazo, aulas noturnas não precisa mais, comunicado de venda passou de 30 dias para 60 dias, crianças em motocicletas passou de 7 anos para 10 anos, uso dos faróis baixos foi eliminado rodovia de pista dupla, mas continua sendo obrigatório em rodovias de pista simples o farol baixo ou o dispositivo DRL. Identificação do infrator passou de 15 dias para 30 dias. Só uma observação
quanto ao uso dos faróis que eu falei sobre a modificação, mas existe ainda uma regulamentação sobre o farol baixo, isto é, o condutor deve manter acesos os faróis baixos desde o pôr do sol até o amanhecer e durante o dia o condutor também precisa manter o farol baixo aceso nos túneis providos de iluminação pública e também, como foi falado, nas rodovias de pista simples. Isto é, durante o dia você deve acender o farol baixo nos túneis e nas rodovias de pista simples e também desde o pôr do sol até o amanhecer. Já o farol alto você usa à noite nas rodovias onde não há iluminação pública, tá certo? Então essas são algumas das modificações que houveram no Código de Trânsito Brasileiro. Essa foi a primeira parte do resumão, então lembre-se de se inscrever no canal para você não perder as duas próximas aulas onde eu vou tratar de todo o restante da matéria. Obrigado por ficar até aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.